tudo bem? Bom, o nosso vídeo de hoje a intenção é falar um pouquinho a respeito das posturas de meditação. Quem ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha, porque a minha ideia é ir explicando de uma forma super simples os principais assuntos que dizem respeito à meditação, principalmente simplificando muita coisa, né? Às vezes alguns conceitos aí que a gente tem e podendo esclarecer algumas coisas. Então vamos lá, falando de postura, né? Eu imagino que muita gente quando pensa em meditação tem aquela imagem de uma pessoa sentada ali, né? Em flor de lótus perfeita, com aquelas pernas assim, com os pés para cima. É como se isso fosse, sei lá, o ápice, né? Do nível hard da meditação. Na verdade, o exercício da meditação, ele requer apenas duas coisas quando a gente fala de postura: conforto e estabilidade. Por quê? Porque quando a gente senta para meditar, a nossa mente ela já é uma grande distração, né? Vários pensamentos vão buscar a nossa atenção, sensações do corpo, às vezes temperatura, né? Então, quando a gente quando a gente decide buscar um momento de quietude, uma série de sensações, além dos pensamentos, vão começar a aflorar, né? Porque, via de regra, se a gente está se movimentando, se a gente está conversando, se a gente está fazendo as coisas, a gente não vai conseguir perceber a sutileza de algumas coisas que estão acontecendo com a gente. E por isso que o exercício da meditação é tão rico, né? Porque a gente se coloca num momento de interiorização e de um auto-reconhecimento, né? A gente gosta de usar muito uma palavra, é o momento que você faz um check-in em você, né? O que está se passando ali na mente, o que está acontecendo no corpo, né? Eu já vi vários relatos, assim, muitas pessoas depois da gente fazer uma técnica simples de meditação, de reconhecimento, muitas pessoas falavam assim: nossa, eu percebi que minha perna começou a doer. Na verdade, não é que a perna começou a doer, a dor já estava lá, né? E muitas vezes a gente nem se deu a oportunidade de perceber o que está acontecendo, né? Uma vez também eu li um livro que eu achei muito interessante, né? Que falava assim: vocês já perceberam como às vezes é só ter um feriado, um final de semana que a gente cai doente? Na verdade, né, quando a gente está nessa loucura do dia a dia, fazendo, correndo e, né, nesse automatismo e nesse fluxo, né, se deixando levar, muitas vezes a gente nem percebe que a gente não está bem, né? Então, às vezes a gente não sabe, ou porque a gente está irritado, ou porque a gente está, né, angustiado, e às vezes a gente fisicamente não está bem, mas não consegue nem se dar tempo e oportunidade de perceber o que está acontecendo com a gente. Então, a questão da postura, só esclarecendo, nada mais é do que a gente encontrar uma posição que nos seja confortável e principalmente que nos permita a estabilidade, principalmente da coluna. Porque a coluna, né, a gente tem aqui o nosso sistema nervoso central, que é o que a gente chama, né, que compõe o nosso cérebro, compõe a medula espinhal, e aí os nervos eles se distribuem, né, ao longo da nossa coluna e todas as terminações nervosas. Quando a gente faz essa postura aqui, que a gente alinha a coluna, alinha ombros, alinha pescoço, né, e fica com o corpo todo alinhado, né? A gente costuma falar o queixo assim, paralelo ao chão. A gente gosta, com as crianças, a gente fala: imagina que tem um fiozinho invisível meio que puxando a sua cabeça para cima, mas tudo isso tem que ser com conforto. Então, se a gente tenta se alinhar numa postura que a gente fique relativamente reto, mas fica tenso, desconfortável, não vai funcionar, porque nos primeiros 2, 3 minutos o corpo vai começar a reclamar. Então, ou é a mente que vai chamar atenção, ou é o corpo. Então, tem que saber sentar em postura de lótus? Claro que não, né? A gente tem que buscar uma postura confortável. Tanto é que as técnicas, por exemplo, de mindfulness, elas são, via de regra, ensinadas sentadas numa cadeira. Então, como é que a gente pode encontrar uma boa postura de meditação? Eu posso estar confortavelmente sentado numa cadeira. A grande questão é que meus pés precisam estar tocando no chão, então as minhas pernas precisam ficar num ângulo assim, bem certinho, né? Para não ficar com as pernas nem para baixo nem para cima, elas têm que ficar num ângulo reto.
né, de uma forma natural, dobrando os joelhos de uma forma natural, apoiando os pés firmemente no chão. Eu vou apoiar as minhas mãos nas coxas, né? E é claro, eu posso ter o encosto, eu posso ficar encostado, desde que eu fique reto, né? Não pode ser aquelas cadeiras que você fica assim. Ou, é claro, eu posso sentar no chão. Ao sentar no chão, é mais natural que a minha coluna fique mais reta, né? Porque eu cruzo as pernas, eu já tenho um ponto de apoio. Quando eu coloco os meus braços assim, é como se eu estivesse criando um ponto de apoio aqui, como se fossem duas alavancas. E aí, naturalmente, se eu, né, coloco um pouquinho os ombros para cima, para trás, dou uma ajeitadinha aqui, a gente sempre gosta de falar, faça os últimos ajustes, porque isso é importante para a gente estar reconhecendo o nosso corpo, sabe? A gente tem que começar a se conectar com a gente, e a partir do corpo, isso já é bem legal, porque depois a gente vai se conectar com a gente através da respiração, e por último a gente vai começar a observar essa mente, né? Entendeu? Qual é o conteúdo que tá ali. Então, o mais importante da postura é isso, é estar numa posição confortável e estável, sentado na cadeira, sentado no chão encostado numa parede ou sem estar encostado na parede, com as pernas em posição que a gente chama, pode ser de índiozinho, né? Semilótus, lótus, aí vai da flexibilidade e do conhecimento que cada um tem do seu próprio corpo. A postura estando confortável e estável é tudo que a gente precisa. Aí sempre tem a pergunta, eu posso meditar deitado? O ponto não tem nenhuma regra que diz que não pode. Só que é muito importante a gente compreender que meditação é um estado de consciência e atenção plena. Eu estou consciente do que está acontecendo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu fui meditar, eu relaxei tanto que eu dormi. Então, você dormiu, você não meditou. Eu até cochilei. Você cochilou, você não meditou. Entende? E às vezes é o que a gente precisa. Às vezes é uma dica que o nosso corpo está falando assim, olha, tô precisando cochilar, eu tô precisando dormir. É claro que se você vai sentar para fazer um exercício de meditação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sempre cochila e sempre dorme, talvez seja importante você procurar um especialista e entender, né, se realmente você está com alguma questão de sono que precisa ser avaliada por alguma pessoa que tenha essa especialidade, né, um médico, enfim. Mas é muito importante porque até isso, né, começar a praticar meditação pode nos dar várias dicas do que está acontecendo com a gente, né? Então, às vezes, dores que a gente não percebia que tinha, conteúdos mentais que a gente nem imaginava que estavam ali. É um exercício muito bacana porque é um reconhecimento, né? A gente vai se reconhecendo. Então, a questão de meditar deitado. Por exemplo, algumas técnicas que a gente chama de body scan, que é aquele escaneamento corporal que você vai relaxando, né? E você vai relaxando cada parte do corpo e levando a sua atenção para diferentes partes. É possível fazer deitado, sim. Só que o ponto não é para dormir. O que eu estou dizendo dormir, meu Deus. Na meditação não tem julgamento, não tem crítica, não tem nada disso. Mas a intenção é estar plenamente consciente e não dormir. Então, para meditadores que estão iniciando, as chances de dormir são grandes, né? Porque se a gente a vida inteira só fechava os olhos para dormir ou para cochilar e de repente você vai meditar, no momento em que você para e fecha o olho, automaticamente o seu corpo e a sua mente vão entender, ela tá indo dormir, vamos desligar tudo aqui. Por isso que é um treino tão importante. Então é esse treino da gente estar dando uma nova informação para nós mesmos que eu não estou fechando os olhos porque eu vou dormir, eu estou fechando os olhos porque eu vou meditar. Eu quero estar plenamente consciente de tudo que está acontecendo. Uma outra sugestão. Se for muito difícil manter os olhos fechados, você pode simplesmente ficar com os olhos assim, né? Semi-fechados, olhando um ponto fixo a 1, 2 metros. Você define um ponto fixo, porque também se você ficar mexendo muito os olhos, você vai perder a concentração. Então, existe essa possibilidade. Você simplesmente fica com os olhos semi-fechados e encontra um ponto fixo e fica ali. Isso também você pode fazer a qualquer momento da meditação. Então você pode, se você achar que tá complicado, você começa assim, né, com as pálpebras assim, elas têm que também ficar confortáveis.
olhando um pouquinho à frente. Se em algum momento da meditação você se sentir confortável, fecha os olhos. E o oposto também pode acontecer. Imagina que você está ali fazendo uma meditação, começou de olhos fechados e de repente alguma coisa não tá legal, tá te incomodando. A primeira coisa que você pode fazer antes de, vou parar de meditar, abra os olhos com suavidade. Tente continuar a prática com os olhos abertos e depois feche os olhos de novo ou termine com os olhos nessa forma, né? Semicerrados, olhando um ponto fixo. Percebe? Então, um grande ponto é que, né, às vezes a gente imagina que algumas coisas têm algumas regras rígidas e tudo mais, só porque a gente não teve a oportunidade de compreender, né, o conceito e também não teve essa oportunidade de explorar. Então, a gente também tem que explorar, né? Então, a gente, como eu disse no outro vídeo, meditação é prática. Prática, 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 prática e prática. Então, às vezes, a gente vai testando. Isso é uma maneira também da gente se conhecer. Isso é muito legal, né? Então, imagina falar, hoje eu vou tentar meditar sentado numa cadeira, eu vou sentar no chão, né? Daqui um tempinho, acho que eu vou deitar, eu vou tentar sentar no chão encostado, as costas, e depois sem estar encostado. Então, assim, tem muitas possibilidades a serem exploradas, né? E quem sabe, a curto, longo prazo, você também vai poder estar se deitando para fazer essa meditação e conseguindo permanecer consciente e tirar um bom proveito, né? Às vezes a gente tá com o corpo dolorido mesmo e quer meditar, mas, sabe, os ombros, as costas não estão colaborando. Então, existem várias oportunidades. E por isso que é tão importante, né, a gente ter o conhecimento, se tiver dúvidas, buscar um profissional qualificado, um instrutor de meditação, um professor de meditação, um instrutor de mindfulness, para acompanhar e para tirar essas dúvidas e poder dar todos esses esclarecimentos. Ou seja, tem muitas possibilidades, não tem nada, né? Nossa, tem que ser assim. É um caminho, é uma jornada. A gente vai treinando, vai praticando, vai testando, vai conhecendo. E é isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado e bora praticar. Até mais, um beijo!